Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Compondo com Gaia. Me chamo Elisa Carvalho, faço as leituras no canal Oráculo do Sol no YouTube e vou fazer aqui no Instagram para vocês as leituras de tarô para o coletivo do Compondo com Gaia semanalmente. Não vou fazer por signos, nós temos todos os signos no nosso mapa. Então, vou pedir para vocês que absorvam as energias e que internalizem apenas aquilo que pode te ajudar, te agregar de alguma forma, tá bem? Então, vamos lá, gente, que venha na tua direção muitas bênçãos, prosperidade, abundância, trabalho para quem precisa de trabalho, realização, resolução, muito amor, paz, saúde, muita alegria no teu coração e no teu caminho. O sol. 4 de copas, rainha de fogo, 5 de copas, a lua, 8 de espadas, as de terra, 7 de espadas, valete de fogo e 8 de fogo. Olha que interessante. Eu estou há 3 dias tentando fazer a leitura de vocês e acontece alguma coisa. Eu já falei em outras leituras que a leitura aqui no coletivo ela tem uma energia diferente. E eu fiquei pensando por que ela pode ter essa energia diferente, e eu sei que tem aqui muitos terapeutas, né? Psicanalistas, psicólogos, terapeutas holísticos. E assim, quando a gente cuida do outro, precisa cuidar para que a nossa energia não se esvaia nesse cuidado com o outro, né? Vocês começam a leitura de vocês aqui com o sol. E pode ser algumas frustrações aqui em busca de um conhecimento. Como é que eu vou falar? É como se aqui tivesse uma busca de explicar algo que não é tão simples de explicar, né? Vamos pegar a espiritualidade, por mais que a ciência estude, por mais que a gente tenha muitos avanços a respeito disso, a busca pelo conhecimento ela é meio frustrante, né? É mais ou menos como alguns médicos, por exemplo, que tratam
sei lá, de doenças que não têm cura, né? Que são apenas, que tem ali alguns tratamentos paliativos. Entenda assim, quanto mais você conseguir permitir que essa energia, tanto se for da busca do espiritual, quanto se for de energias externas, mas assim, lidando com algumas frustrações, quanto mais você conseguir lidar com as frustrações de forma a acreditar no teu espiritual, a entender que o teu espiritual, e aqui eu estou falando de espiritualidade mesmo, né? De Deus, de universo, de cosmos, de natureza conversando com a gente. Cada um tem uma crença, mas que seja essa coisa mais sutil. Quanto mais você se alinhar com essa energia, mais você consegue fluir e mais perto dessa alegria e dessa conquista você chega. O Sol fala de boas parcerias, mas aqui é como se estivesse falando de alegria. Aqui é como se estivesse falando de uma satisfação interna. Sabe quando o espírito está todo empolgado? É isso aqui. Na casa 2, a gente tem o 4 de copas. E o 4 de copas ele está cruzando aqui com o 7 de espadas. Eu penso que aqui existe algum roubo de energia. Essa energia pode estar se esvaindo na busca desse conhecimento, ela pode estar se esvaindo no tratar alguém, porque quando a gente trata alguém, querendo ou não, a gente troca energia. Só que nem sempre a energia do outro é boa para você. E eu não estou falando que a pessoa que você está tratando seja uma pessoa doente ou ruim, enfim, apenas simplesmente a energia não bate. E tem essa frustração aqui por conta de um roubo energético. Se você conseguir lidar com clareza e deixar esse 7 de espadas aqui no lugar do 7 de espadas, no mental, nesse mundo sutil, por isso que é tão importante essa crença aqui no espiritual. Você consegue enxergar onde está a tua estabilidade. E aí as coisas passam a ficar um pouco mais fáceis, porque elas ficam menos frustrantes. Porque senão aqui, nesse roubo, é como se você buscasse tanto uma reposição energética que também acaba se desgastando. Não sei se está dando para entender o que eu tô falando. Aqui na casa 3 a gente tem a rainha de fogo, e a rainha de fogo está cruzando aqui com o as de terra. A rainha de fogo é uma rainha que está ligada ao espiritual, é uma rainha que está ligada às ideias. Só que este roubo de energia que está aqui, ele está consumindo a tua materialização. Ele tá deixando essa, é como se tivesse um atraso aqui, sabe? Quando tem uma materialização, mas é daqui a pouco, é daqui a pouco, é daqui a pouco, e tem a ver com isso aqui. Tem a ver com este roubo energético, que pode ser por inveja, que pode ser pelo tratar alguém e acabar doando a tua energia nesse cuidado com o outro. De novo,
você tem toda a capacidade de se conectar com o teu espiritual, e aí pense na natureza, pense na água, pensa no universo, pense em coisas que te aproximam do divino, e não como conhecimento seco, tá? Não na simbologia seca do sol, do conhecimento e da clareza, entende? De forma um pouquinho mais mística, um pouquinho mais hermética. É aqui que você consegue materializar. É dessa forma que você consegue materializar. E aí é como se o tempo não exigisse de você tanta paciência, porque uma rainha de fogo ela não tem muita paciência, né? Ela sabe fazer as coisas, ela vai lá e faz, independente de você ser homem ou mulher aqui. Só que as ideias e a materialização não estão batendo com esse roubo energético aqui. Muito bem. Na tua casa 4, a gente tem o 5 de copas. O 5 de copas também fala de frustração. Por quê? Porque tem alguma memória do passado que tem a ver com alguma coisa de hoje. Tem um roubo energético de hoje que te leva para uma situação do passado, da memória, e que aí a coisa só dá uma aparência de que está mais demorado. Esse 5 de copas está cruzando aqui com a lua. Uma das coisas que a lua fala também é da poesia, né? Por isso que esse sol, ele não está aqui como o conhecimento seco. Ele está aqui como você consegue mais. A gente tem um casamento alquímico aqui. Só que a lua está na casa 5, que é a ponte entre o material e o espiritual. Tudo aquilo que você quiser realizar agora, você consegue. Mas tem um jeitinho de realizar. É como se tivesse uma fórmula, sabe? Para conseguir realizar. E tem que ter uma poesia aqui. E tem que ter um pouquinho de fantasia aqui para você poder fechar os olhos e trocar uma energia de eu não sei o que fazer, eu estou presa neste roubo energético por um equilíbrio mental. Quando você consegue colocar o teu mental em equilíbrio sem pensar tanto na estratégia ou na trapaça de alguém e pensar que as coisas estão evoluindo, aí de fato você consegue aquilo que você está buscando. Aqui a gente tem o diabo no elemento ar, né? E o diabo, aqui é como se ele estivesse tentando te deixar numa lógica tóxica. Por isso que eu falei do conhecimento seco, né? Da simbologia seca do sol. Por isso que precisa dessa poesia aqui. Porque senão você se amarra numa lógica que dificulta a tua materialização, a tua realização. Quando você entende que você pode falar uma mesma coisa de uma outra forma, você fica no controle. E é aqui que é você no controle. Mas precisa fechar os olhos não para essas espadas que te dão a impressão de que você está sem saída, mas para poesia, para uma outra forma de equilíbrio nas palavras e no mental.
Na tua casa 9, a gente tem o valete de fogo. E o valete de fogo é como se o espiritual te desse essa energia quando você coloca essa poesia, quando você coloca um pouco mais de fantasia, você consegue a renovação que você está buscando. E eu estou falando com pessoas aqui que estão num morno. E a gente não gosta do morno, né? A gente não gosta do mais ou menos. A gente gosta, né, de estar realmente empolgado com alguma coisa. E aqui tem essa possibilidade. Quando você consegue pensar no espiritual de uma outra forma, de pensar que o sol, ele não é só o símbolo do conhecimento, mas ele é nutrição, às vezes até tomar um sol mesmo, né? Pensar que o sol é nutrição, é aquele calor que deixa a gente com uma pele mais corada, mais saudável. É assim que o teu ânimo se renova, porque as mudanças vão vir do espiritual. Se você trata de pessoas e está havendo aí um roubo energético, procure tomar uma água, procure se conectar com a natureza e com o divino de forma a poder limpar. Aqui precisa de uma sinceridade muito inocente com o teu espiritual para que essas mudanças aconteçam e para que esse roubo energético se encerre. Mas para isso você precisa estar estável. Tem algo aqui para você que é muito importante. Só que daí fica como se você quisesse uma coisa e para chegar isso aqui, uma outra coisa atrasa e aí bagunça tudo. E tem a ver com esse roubo energético. De novo, pode ser inveja. Se for inveja, precisa mudar a forma de pensar a respeito da inveja, porque aqui precisa de uma mudança no mental. A racionalidade aqui não pode ser tóxica. A lógica não pode ser o único caminho. Aqui tem mais caminhos, e os caminhos têm a ver com o espiritual, têm a ver com a criatividade, para que daí sim você tenha esse 9 de copas que você está esperando. Tá bem? É isso, minha gente. Tem alguma coisa tentando travar a energia de vocês aqui e procurem pensar no que em especial no que vocês têm lembrado tanto, né? Ela está pisando na água aqui. Procure analisar se vale a pena você ficar remoendo algumas memórias, tá bem? É isso, gente, que eu tenho para vocês. Espero de coração que eu possa ter ajudado de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana.